Diga para quem está perto de você: chegou o tempo de crescer. Mas crescer do jeito certo. Diga para uma outra pessoa: Deus quer te ver grande. Acho que pode dar uma baixadinha. Diga para outra pessoa: Deus quer te ver grande no reino de Deus. Mateus capítulo de número 18, verso de número 1 diz assim, vamos ler todo mundo junto? Tem aí na tela? Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Qual foi a pergunta? Quantos querem que Deus quer nos fazer crescer? Que Deus quer trazer um crescimento para mim e para você. Ok. Mas a gente precisa crescer do jeito? Crescer do jeito? Nós precisamos mudar a cultura. O que eu disse? Mudar a cultura. Nós precisamos assimilar a cultura do reino de Deus. Escute. Quando você, hoje, no mundo corporativo, fala-se muito da cultura da empresa. A pessoa muda de empresa, nem sempre o problema está na tarefa que ela desempenha. A tarefa é muito semelhante. Por exemplo, uma professora, quando ela muda de uma escola para outra, ela vai dar a matéria em si não muda, é ou não é? Nessa escola aqui 2 mais 2 é 4, na outra escola 2 mais 2 é 4, na outra escola 2 mais 2 é... A matéria em si não muda. Não é assim? Mas o problema quando você chega num emprego novo, numa empresa nova, isso é muito discutido hoje, a questão não é nem tanto a tarefa. A pessoa que desempenha uma determinada função, quando ela vai para outra, a função não é muito diferente. O contador, o contas a pagar, é uma coisa muito semelhante. Mas o grande problema muitas vezes está onde? Em assimilar a cultura da empresa. Você muda de um lugar para o outro, você sai talvez do seu país, vem para um outro país, você chega ali e você tem que assimilar o quê? Cultura. E nós estamos sendo transportados, o que eu disse? Transportados, a Bíblia diz que Jesus nos transportou das trevas para o reino do seu Pai. Quantos podem dizer amém? Deus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do céu. Eu saí das trevas e hoje eu vivo um novo estilo de vida e eu preciso assimilar uma nova cultura. E os discípulos estavam em uma fase de transição, mudando de uma cultura para outra cultura, mudando de um ponto para outro ponto, e eles fazem uma pergunta muito lógica aqui para eles nesse sentido. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé é importante, porque ao pé representa humildade, ao pé representa quebrantamento, ao pé representa que eles reconhecem o Senhor, ao pé representa adoração, ao pé representa submissão. Ou seja, eu não vejo maldade, mas eu vejo ignorância. O que eu disse? Não vejo maldade, mas vejo ignorância. Há muita gente no reino de Deus bem intencionada, mas ainda está ignorante. No sentido de ignorar, de não conhecer, de não entender. E qual é o problema que a gente tem visto hoje? Cada vez mais pessoas entram no reino de Deus. O que eu disse? Cada vez mais pessoas entram no reino de Deus, porém cada vez menos pessoas aprendem sobre o reino de Deus. E Jesus separa todo o capítulo 18 de Mateus para trazer uma aula sobre o reino dos céus. E por que ele traz uma aula sobre o reino dos céus? Justamente por causa desse versículo, porque os discípulos perguntam: quem é o maior no reino dos céus? O reino dos céus não é contra o nosso crescimento. Aliás, a primeira ordem de Deus para o homem foi essa: crescei.
É isso que Deus está chamando você hoje para o crescimento. Gênesis 1:28, Deus disse: crescei e multiplicai. Não era só para aumentar o número de seres humanos não, mas que os seres humanos crescessem, se desenvolvessem. Deus está procurando gente para crescer. Ei, olhe para alguém perto de você e diga assim: Deus não está procurando os grandes. Diga: Deus está procurando quem quer crescer. Deus não está procurando gente grande. Deus está procurando gente com desejo de crescer. Eu declaro que hoje Deus está colocando sobre a sua vida um potencial de crescimento extraordinário. Eu quero crer que há um óleo de Deus descendo sobre esta igreja, tocando você aqui, uma unção para você crescer. É interessante, Deuteronômio capítulo de número 7, tem algumas coisas importantíssimas ali. Coloca a sua fitinha da Bíblia em Mateus 18, por favor, e vem para Deuteronômio 7, só para a gente olhar algumas coisas. Quantos querem crescer na palavra? Verso de número 7 e verso de número 8, quem achou, diga amém. Deuteronômio 7, 7 e 8, acharam? O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todos os outros povos, pois éreis menos em número do que todos os... Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Que Deus não escolheu pelo tamanho. Deus não escolheu pelo tamanho. Se Deus não escolhe pelo tamanho, Deus escolhe pelo quê? Pelo potencial de crescimento. Diga amém. Deus não olha o tamanho, mas Deus olha a capacidade de se desenvolver. Sim, porque alguém aqui agora pode dizer para mim: mas Jesus disse que se a fé for como o grão de mostarda. Quando Jesus fala do grão de mostarda, ele não se refere a tamanho, mas ele se refere a potencial de crescimento. É só ler o texto todo. Ele diz assim: olha, se a tua fé for como o grão de mostarda, que é a menor das sementes, porém se torna a maior das hortaliças. O que ele está querendo dizer? Eu estou te falando o seguinte: se você começar pequeno, há uma grande chance de você ser grande. Quantos querem crescer? Então o Senhor diz, o verso de número 8, lá diz assim, eu fechei a Bíblia, Jesus, mas eu abri de novo. Mas porque o Senhor vos amava, verso 8, para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da servidão e da mão de Faraó, rei do Egito. Qual é a motivação de Deus em nos escolher? A motivação de Deus em nos escolher não foi tamanho, não foi capacidade e não foi qualidade. A motivação de Deus em nos escolher foi amor. Diga amor. Eu fui escolhido porque Deus me amou. Você está aqui porque Deus nos ama. Deus não escolheu Israel, verso 7, porque era o maior. Deus apenas escolheu baseado no seu amor. Há um princípio de Deus aqui hoje. Deus não está procurando os grandes, mas Deus ama os pequenos. Anote isso, por favor, porque isso vai ser importante mais à frente na nossa meditação. Deus ama os pequenos. Por toda a Bíblia, se você quer saber do lado de quem Deus está, Deus sempre está do lado dos pequenos, dos fracos, dos que necessitam. A Bíblia sempre vai falar de órfãos e viúvas, órfãos e viúvas. Você percebe que a Bíblia volta sempre nessas duas pontas, órfão e viúva, órfão e viúva. Quem percebe que a Bíblia sempre circula em torno disso, órfão e viúva, órfão e viúva? Por quê? Porque a Bíblia está falando de alguém que não pode, mas que pode ser feito algo por ela. E querido, o nosso crescimento, ele é gradativo. Diga para quem está ao seu lado, o crescimento é gradativo. Olha o verso de número 22 de Deuteronômio 7, por favor. Deus vai dar uma terra a eles, mas o Senhor diz, como vai ser essa terra? Ele diz assim, e o Senhor teu Deus lançará fora estas gentes
pouco a... O que está escrito aí? Pouco a... O que ele está dizendo? Vocês vão avançar pouco a... E esse pouco a pouco será em virtude do seu tamanho. Porque ele diz assim: Israel não é grande o suficiente para ocupar tudo que eu tenho. Olhe para mim e receba isso, por favor. Olha a visão de Deus. Israel não é grande o suficiente para receber tudo o que eu tenho para dar. Ei, tem umas 3 pessoas que eu senti que elas receberam. Diga para alguém mais perto de você, diga assim: olha, o que Deus está querendo falar é que você ainda não tem tamanho para receber tudo que Ele quer te dar. O que isso nos remete a um outro pensamento. Qual? Anota esse. Tem muita coisa retida no céu, esperando o nosso crescimento. Tem muita coisa retida no céu, esperando o nosso crescimento. Tem 1 milhão de almas no Brasil esperando eu crescer. Tem empresas esperando você crescer, retida lá no céu. Tem ministérios poderosíssimos esperando você crescer para serem liberados do céu. Existem coisas grandes esperando os que crescem. E como encontrar um caminho saudável de crescimento? Essa é a grande pergunta. Capítulo de número 18 de Mateus, voltemos lá. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Verso 2. E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos... Digo, eu preciso recomeçar. Amém. Eu preciso recomeçar. Eu preciso voltar a ser menino, para que eu seja reeducado no reino de Deus. Porque eu acredito que o meu conceito de grandeza natural não é o mesmo conceito de grandeza do reino. O que Jesus então está trazendo para eles é uma nova visão de crescimento. E que eu acredito a igreja precisa assimilar. Só para a gente ficar um pouco mais baseado, Marcos capítulo de número 9. Por favor. Verso de número 34 até o 37. Quantos acharam, digam amém. Aleluia. Vamos lá? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si o quê? O conceito deles de maior não é o conceito de Jesus. Então Jesus está dizendo para eles: vocês têm que voltar a ser como meninos e reaprender o conceito de grandeza. Verso de número 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes, o que ele disse? Vamos lá, todo mundo junto? Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Há um novo conceito de grandeza sendo ensinado aqui. Se você quer ser grande, você precisa se fazer. Se você quer ter autoridade, você precisa se fazer servo.
É claro que isso é um conflito na nossa carne, é preciso estar muito bem resolvido. Abre comigo João capítulo de número 13, por favor. João capítulo de número 13. Aleluia. Quem achou, dá um glória. Vamos lá? Você está chegando na igreja agora, acostuma aí, porque aqui é Bíblia para lá, Bíblia para cá, viu, filho? Vamos lá? Jesus sabendo, verso 3, por favor. Como é que eu encontro grandeza? Olha como Jesus vai redefinir grandeza. Jesus vai redefinir grandeza. Para redefinir grandeza, você precisa estar com a sua alma sarada. O que eu disse? Alma sarada. Verso 3. Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos o quê? E que havia saído de... E que ia para... O que nós estamos tendo aqui é uma visão, olha que coisa tremenda, poderosa. Jesus era uma pessoa muito bem resolvida. O que eu disse? Toda a igreja agora, vamos lá? Jesus era uma pessoa muito bem resolvida. Por que eu digo que ele era resolvido? Primeiro, ele sabia tudo que tinha, tudo que o Pai havia ali dado. Ele sabia de onde ele veio. E ele sabia para onde ele ia. Qual que é o problema das pessoas? Não sabe o que tem, não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. Tem um problema na alma. Agora, quem é uma pessoa segura? A pessoa segura ela é a seguinte: eu sei o que Deus me deu. Eu sei de onde eu vim. E eu sei para onde eu estou indo. Quando eu tenho isso, eu não me abalo em nada. Quem está me entendendo? Ah, o bispo é doido. Se eu fosse ele, eu ficava de olho no ministério dele, hein? Está dando muita oportunidade. Desde que essas conversas de vocês não chegam em mim, chega assim. Sou bem resolvido. Sei o que Deus me deu. Sei de onde eu vim. E eu sei para onde eu vou. Não estou abalado. Segue o texto, vem comigo. Sabendo quem ele era, ou seja, como uma pessoa bem resolvida, o que ele faz? Verso 4. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a fazer o quê? Começou a fazer o quê? Lavar os pés dos discípulos. Porque crescer no reino é descer. Descer no reino é crescer. Jesus está implantando uma nova cultura de liderança. O que eu disse? Você precisa ler meu livro, Líder Extraordinário. Quem não leu ainda está em pecado, você sabe disso, né? Mas Jesus pode te perdoar, vou pôr para vender ali hoje. Verso de número 13, 12 e 13 para a gente sair daqui. Vamos lá. Depois que lhes lavou os pés, tomou os seus vestidos, assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis, bem, porque Jesus não estava com problema de quem ele era. Você precisa ser resolvido em quem você é em Deus. Toda pessoa que tenta se impor, toda pessoa que quer cobrar, toda pessoa que quer, é porque ela ainda não sabe quem é, porque quem sabe quem é, não está desesperado, não está preocupado. Quantos podem dizer amém? Olha o texto, verso de número 13, vós me chamais Senhor e mestre, bem, porque eu sou. 14, ora, se eu, Senhor e mestre, vos laveis os pés, termina para mim, por favor.
15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Queremos crescer? Precisamos crescer? E qual é o caminho do crescimento no reino? Serviço. Qual o caminho do crescimento no reino? Serviço. Serviço ao outro. É assim que se cresce. A gente cresce quando a gente serve. Verso 16, na verdade vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Há no reino de Deus conhecimento e prática. Quantos podem dizer amém? No reino de Deus há conhecimento e prática. Vamos pular aqui para o verso de número... Vamos já direto para o 20 e a gente fecha. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aqui há um outro princípio do reino que você tem que entender. Delegação. O que eu disse? Delegação, outro princípio do reino de Deus, delegar. Escute. Deus envia Jesus. Quem recebe Jesus, recebe o Pai. Jesus envia os seus discípulos. Quem recebe os discípulos, recebe Jesus. Quem recebe Jesus, recebe o Pai. Qual é o princípio do reino? O princípio do delegar.